O Concílio de Nicéia não foi apenas uma reunião de bispos, foi uma batalha intelectual que colocou em risco a própria definição de quem é Jesus e quase dividiu o Império Romano. E tudo começou com um presbítero chamado Ário. Se você gosta de história, sem enrolação, já curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sino para não perder os próximos conteúdos do História Relâmpago. Hoje, você vai entender quem foi Ário, o que era o arianismo, por que essa doutrina parecia tão convincente e por que Niceia foi necessária. Ário era presbítero em Alexandria, no Egito, uma das cidades intelectualmente mais importantes do mundo antigo. Ele não era um herege caricatural. Era culto, eloquente, ascético, respeitado e extremamente popular. Seu argumento partia de um princípio simples: Deus é único, eterno e sem origem. Seu filho foi gerado pelo Pai. Então, o filho teve um começo. E, se teve começo, não pode ser eterno como o Pai. Logo, não é Deus no mesmo sentido pleno. Sua frase mais famosa era: houve um tempo em que o Filho não existia. Para Ário, Cristo era o ser mais elevado da criação, mas ainda assim havia sido criado. O arianismo parecia proteger o monoteísmo. O cristianismo afirmava Pai, Filho e Espírito Santo. Mas como manter isso sem parecer politeísmo? Ário oferecia uma solução racional: um Deus supremo e um Filho subordinado. Para muitos bispos orientais, isso fazia sentido filosófico. Além disso, a palavra Trindade não aparece literalmente na Bíblia. Então, o debate era legítimo. Não era uma invenção política, era uma crise teológica real. O bispo Alexandre de Alexandria se opôs firmemente, e seu jovem diácono, Atanásio, tornaria-se o maior adversário do arianismo. O argumento deles era profundo. Se Cristo não é plenamente Deus, ele não pode salvar plenamente. Somente Deus pode reconciliar a humanidade com Deus. Se Jesus é criatura, então a salvação não é obra divina completa. A discussão não era filosófica apenas, era sobre a salvação. A controvérsia se espalhou pelo império. Bispos começaram a se excomungar mutuamente. Cartas circulavam, pregações inflamavam multidões. A divisão ameaçava a estabilidade social. E foi aí que entrou em cena o imperador Constantino. Ele não queria decidir quem estava teologicamente certo. Ele queria unidade e então convocou o Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia reuniu entre 250 e 300 bispos. A maioria era do Oriente, onde a controvérsia era mais intensa. Constantino abriu o concílio, mas quem debateu foram os bispos. O ponto central foi a palavra grega, homoousios, da mesma substância. O Filho é da mesma substância do Pai. Isso afirmava igualdade plena. Ário e seus seguidores recusaram assinar. Foram condenados e exilados. Aqui está um fato muitas vezes ignorado. Após Niceia, o arianismo continuou forte por décadas. Vários imperadores posteriores favoreceram bispos arianos. O próprio Constantino, no final da vida, mostrou certa reaproximação com líderes simpáticos ao arianismo. Atanásio seria exilado 5 vezes. A controvérsia só se consolidaria definitivamente no Concílio de Constantinopla, em 381. Ou seja, Niceia foi um marco, mas não foi o fim da guerra teológica. Sobre Constantino, ele não criou a doutrina, ele não inventou a divindade de Cristo e ele não fundou a igreja. A igreja já existia há quase 300 anos. No entanto, ele mudou algo crucial: a relação entre poder político e fé cristã. Depois de Niceia, a teologia passou a ter consequências imperiais, exílio, apoio estatal, influência política, fé e poder. Agora estavam entrelaçados. O credo niceno ainda é recitado em igrejas ao redor do mundo, porque a doutrina da Trindade foi moldada nesse período. Niceia mostra que debates teológicos não são apenas acadêmicos. Eles moldam civilizações e revelam algo profundamente humano. A tentativa de entender racionalmente o mistério da fé. O arianismo não foi uma heresia absurda inventada do nada. Foi uma tentativa séria de proteger o monoteísmo. Mas seus opositores acreditavam que ele esvaziava o coração da salvação cristã. O Concílio de Nicéia foi o ponto
em que essa disputa deixou de ser regional e se tornou imperial. Foi fé, foi política e foi história sendo escrita em tempo real. Agora eu quero saber: você acha que Ario estava tentando proteger o monoteísmo ou reduzir a divindade de Cristo? Comenta aqui embaixo, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sino para continuar explorando os grandes conflitos da história no Relâmpago Histórico.